Olá pessoal, nesta videoaula nós vamos falar um pouco, conversar sobre a gramática normativa. A gramática normativa é o conceito com o qual nós estamos mais familiarizados, porque é o conceito com o qual nós trabalhamos desde que estamos inseridos no contexto escolar. Então vocês podem ver aí algumas capas de gramáticas normativas com os quais nós trabalhamos ao longo do nosso processo escolar. Na verdade, a gramática normativa é aquela gramática que nós conhecemos e que nós vamos tirar nossas dúvidas de como empregar o dito bom português. Então, na definição de gramática normativa, nós temos um conjunto de regras que devem ser seguidas. Vejam aí que devem estar bem marcadas, está sublinhado aí, para indicar mesmo que há uma conotação prescritiva, existe uma prescrição, certo? É como se essas normas ditassem o bom uso da língua. Então, as regras de uma gramática normativa elas se assemelham muito às regras de etiqueta. Existe uma obrigação, uma prescrição, e existe uma clara diferença entre aquilo que é certo e aquilo que é errado. Aquilo que é certo é aquilo que está de acordo com a gramática normativa, e aquilo que está errado é aquilo que vai contra essa gramática normativa. A gramática normativa é aquela que vai pautar um pouco o comportamento linguístico dos usuários, de como ela na verdade ela tem essa ideia de prescrição e de dizer como nós deveríamos utilizar a língua. O conceito de gramática normativa é um conceito bem antigo. Ela remonta àquela clássica gramática grega de Aristóteles que nós discutimos há algumas aulas. E, na verdade, pouco mudou desde aquela época. A gramática normativa do português, ela se assemelha muito àquela gramática. Na verdade, ela só faz uma transposição para a língua portuguesa. Mas o esqueleto dele é o esqueleto da gramática grega iniciada por Aristóteles. E o conceito de gramática normativa é um conceito que vai permear todos os nossos comportamentos linguísticos e até mesmo sociais com relação à linguagem. E é um conceito bem controverso, sobretudo quando nós começamos a tentar compreender a linguística como ciência. Porque a linguística como ciência, ela vai... Não é que ela vai ser contra a gramática normativa, mas o olhar científico da linguística vai se opor a esse olhar mais prescritivo da gramática normativa. Então, a concepção de língua que subjaz a essa gramática normativa é que a língua corresponde às formas de expressão observadas, produzidas por pessoas cultas e de prestígio. A gramática normativa ela vai refletir um estado de língua estanque, um estado de língua estático, um estado de língua que não é dinâmico. As línguas são dinâmicas. As línguas, como nós já mencionamos em algumas aulas, as línguas mudam todos os dias. O processo de evolução da língua é um processo contínuo. Mas, para isso, até mesmo para frear um pouco essa própria dinâmica das línguas, existem instituições sociais, que procuram congelar essa língua em um estado estático. Na verdade, ela observa a língua muito mais como uma fotografia e não como um vídeo. Então, a gramática normativa ela espelha um tipo de realidade linguística, que é a realidade produzida por aquelas pessoas escolarizadas que tiveram acesso à escola, que tiveram acesso a uma educação, uma língua mais apurada, mais padrão, mais próxima ao padrão. É importante destacar que, a princípio, nenhum usuário da língua portuguesa, por exemplo, fala de acordo com a gramática normativa.
A gramática normativa, né, aquela língua que está descrita na gramática normativa, é uma ficção. Ela é uma ficção. Ela não existe de maneira concreta em nenhuma realidade. A depender da maneira como você foi educado, se seus pais tiveram acesso à escolaridade, a depender de uma série de questões, a sua língua vai ser mais próxima a essa gramática normativa, essa língua dita padrão. Mas, na verdade, nós sempre violamos, de alguma forma, essa gramática normativa. A gramática normativa é uma ficção. E quando eu digo aqui que ela é uma ficção, eu não estou fazendo nenhum juízo de valor no sentido de depreciar essa gramática normativa, certo? É muito importante que num curso de linguística a gente tenha ciência disso, porque nós vamos à escola, né? As pessoas vão à escola também para aprender a gramática normativa, já que a gramática normativa não é a nossa língua, entre aspas, nossa língua materna. Por quê? Porque em determinadas instâncias da nossa vida, em determinadas circunstâncias da nossa vida, nós precisamos utilizar uma língua padrão, uma língua padronizada, que não seja atravessada por nossas características sociais. Ou seja, quando nós produzimos uma composição para um concurso, né, uma peça, uma redação, quando nós produzimos um documento oficial. Então, em todas essas instâncias, em todas essas circunstâncias, nós precisamos da gramática normativa. Então, nós vamos à escola para ser expostos também, não só, mas para ser expostos também à gramática normativa, certo? Mas é importante que o aluno seja crítico também dessa gramática normativa, né? De vê-la não apenas como um ideal e uma regra de dever ser, certo? Então, na verdade, a gramática normativa é aquela que opera com o conceito de regras que devem ser seguidas. E elas, na verdade, a gramática normativa vai espelhar uma realidade de uma parcela de falantes muito monitorada, né, em situações bem monitoradas. E a concepção de erro que subjaz a essa gramática normativa é a de que tudo aquilo que foge ao que ela prescreve é erro. Então, tudo aquilo que diverge do padrão, tudo aquilo que diverge dessa variante padrão, são erros, são vícios de linguagem e são vulgarismos, né? É erro tudo aquilo que foge à variedade que foi eleita como exemplo de boa linguagem. Então, tudo aquilo que foge à gramática padrão, tudo aquilo que foge a essa gramática normativa, vai ser considerada como erro. Essa dualidade entre certo e errado é algo também que vem desde a tradição grega, né? E a linguística vai operacionalizar de uma maneira um tanto diferente. Nós vamos ver na nossa próxima videoaula. Mas é muito importante que quem está começando a estudar os estudos linguísticos comece a diferenciar o que é linguística do que é gramática normativa. A gramática normativa nós aprendemos quando vamos à escola, no ensino médio, no ensino fundamental. Aqui no curso de Introdução à Linguística, nós vamos olhar para a gramática normativa a partir de uma perspectiva científica, certo? Enfim, a gramática normativa é aquela que prescreve, que manda, que diz como a língua deve ser utilizada, como a língua deve ser falada. Ela representa um estado da língua estanque, ou seja, um estado da língua estático, e que espelha uma fala de uma parcela da população, a parcela dita culta, a parcela dita padrão, em situações bastante monitoradas, bastante policiadas, ou seja, em que você está prestando muita atenção à forma como está falando.
Então, essa é a primeira ideia, né, a primeiro conceito de gramática com o qual nós vamos trabalhar ao longo do semestre. Bom, no próximo videoaula nós vamos conversar um pouco sobre o conceito de gramática descritiva. Um abraço, pessoal, e até a próxima.